E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia em nome de Jesus, super segunda-feira, claro, dia de ficar focadaço na lição da escola sabatina, de compartilhar. Eu sei que se hoje você tem trabalho, você tem escola, você tem casa para cuidar, mas a lição da escola sabatina nos alimenta para fazermos todas essas coisas sob a direção do Espírito. Então vamos juntos na consciência do tema da lição de hoje, que está falando sobre a alma que pecar, esta morrerá. Quem disse isso? Deus. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, 18, verso 20, essa noção semelhante está em evidência em Mateus, capítulo 10, verso 28, textos citados pela lição e mostram de um modo muito claro que o resultado drástico do pecado é a morte. Não tinha pecado, não tinha morte. Pecado veio à existência e a morte surgiu consequentemente. Onde há pecado, há morte. Foi Deus que disse, a alma que pecar, esta morrerá. A morte faz parte do nosso cotidiano. Você já deve ter experimentado, infelizmente, a perda de algum ente querido. A morte bateu a porta da sua família, lamentavelmente, talvez você já tenha perdido seu pai, seu filho, não sei. Mas é drástico, você sabe disso. É sinal que este mundo não representa a vontade de Deus. Nunca foi plano de Deus que a morte fizesse parte da nossa existência ou cessasse a nossa existência. O plano de Deus é para que tivéssemos vida e vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio, para nos proporcionar vida eterna. A escolha do homem ao pecar trouxe como consequência a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 3, verso 23. Você percebe o plano de Deus e o plano frustrado com a entrada do pecado, mas um plano que está reestruturado para voltarmos ao processo original de vida contínua através de Cristo Jesus. E o raciocínio é muito simples. Quando é que o pecado surge? Quando o homem se afasta de Deus. Noção clara, Deus é vida, o homem se afasta de Deus, se afastou da vida, experimentando a morte. Como é que o homem vai voltar a ter vida eterna? Voltando-se para Deus, aceitando o plano que ele estruturou para consertar toda esta bagunça, e quando Jesus volta, a vida eterna, então, volta a ser realidade para a raça humana, conforme o projeto inicial de Deus. Se ligou nisso daí? Muito bem. Então não faz o menor sentido acreditar numa alma com vida distante do corpo, porque senão a morte não deveria ser chamada de morte. Por que chamar de morte? Por que se chamaria morte se houvesse continuidade a esta vida? Se há continuidade da vida, então não tem morte, tem uma segunda etapa, tem uma fase diferenciada, mas morte não. O indivíduo continua vivendo fora do corpo, então ele não morreu. Então morte não precisa ser chamada de morte. A morte existe porque não há vida fora do corpo. Porque morreu, morreu mesmo. Ponto final. Não, pastor, mas eu já conversei com gente que já morreu e tal. Aí é uma outra história, calma. Aí é uma outra história. Para sustentar a sua mentira, Satanás faz malabarismos para que as pessoas acreditem na verdade como sendo mentira. E nem sempre o que os nossos olhos estão contemplando necessariamente significa a verdade. Só porque estamos vendo não significa que é a realidade dos fatos. E explico para você. Paulo declara, não é de se admirar que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar os servos de Deus. Ou seja, se para me enganar ele se transforma em anjo de luz, ele faz a mesma coisa que fez com Saul. Samuel já estava morto e Saul conseguiu conversar com Samuel, sendo que este já estava morto. E quem trouxe Samuel à tona para este diálogo? A feiticeira de Endor. E Deus, ao longo de toda a sua palavra, nos advertindo para não procurar feiticeiros e necromantes, aqueles que buscam os mortos, porque na verdade estão sendo ludibriados pelo pai da mentira, que faz se parecer com aquele que já morreu, para iludir-nos a fim de acreditarmos em sua argumentação de que existe vida após a morte.
Ele quer que a gente acredite que existe vida desvinculada de Jesus, que eu nem preciso aceitar a Jesus para ter uma nova experiência de vida, porque a vida fora do corpo, independente de Deus, conversa fiada, só vou voltar à existência se, de acordo com a Bíblia, eu ressuscitar no último dia, quando o Senhor Jesus vier, se antes disso eu tiver experimentado a morte. Ou seja, quando o anjo aparecer com grande clangor de trombeta e no céu o Filho de Deus vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para que iriam ressuscitar se já teriam ido direto para o céu, para o purgatório ou para o inferno? E para que um juízo na volta de Jesus se o indivíduo, quando morre, já é encaminhado para esses lugares que acabei de citar, ou que já tem a sua experiência de continuidade do outro lado desta forma? Não, amigos, a história não é bem assim. A palavra de Deus traz elucidação e é por isso que a estudamos a cada dia através do conteúdo da lição da Escola Sabatina. E vamos continuar falando um pouco mais sobre este assunto e que o Senhor continue direcionando o nosso estudo nesta semana em nome de Jesus. Ore comigo. Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor é o Deus da vida. Esclarece-nos concernente à Tua palavra em nome de Jesus.